Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui pra gente ficar melhor. Bom dia, galera do YouTube também. Então, hoje a gente está no capítulo 17 de 2 Reis, com o tema As Maldições se Cumpriram. Enquanto eu penso nesse capítulo, meu coração enche de dor em pensar que tudo aquilo que Deus falou lá em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chegaram de fato a se cumprir. Deus, ele já tinha um plano, né, gente? A gente viu que Gênesis foi constituído ali, já tinha um plano da redenção. Ele sabia que o homem não aguentaria, não suportaria o peso da lei. E aí ele enviou Jesus Cristo com a graça para nos acudir, para nos socorrer. Mas a graça, Jesus Cristo, ele é maravilhoso, mas ele não anula o que o Senhor, as palavras do Senhor, né? E o Senhor vai dizer, a gente vai continuar vindo daqui para frente, a gente não, né? Não sei se é a gente, tomara que é a gente. Mas em toda a Bíblia ela vai falar sobre as bênçãos e sobre as maldições e sobre os últimos tempos e sobre o fim dos tempos e sobre céu e sobre inferno e sobre os poderes celestiais. Essa vida, ela é um curto período, ela é passageira. E o tempo que a gente tem aqui é bem curto, comparado a uma eternidade. Existe uma eternidade e hoje a gente precisa se atentar a ela, porque aqui esse povo sofreu as consequências da desobediência dos pecados que eles vieram a cometer em uma terra, em um tempo específico. Mas o Senhor vem nos alertando acerca da eternidade. Como a gente quer passar a eternidade? Com o Senhor ou, né, longe, fora do Senhor? E aí essa é a maior questão, porque isso vai determinar o restante do, nem da nossa vida, né, da nossa sei lá o quê. Mas é isso, então hoje que a gente possa se atentar e saber que Deus não deixa cair nenhuma palavra dele por terra sem que tudo venha a acontecer. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel. E é exatamente o que virá acontecer em referente a todo o restante da palavra de Deus. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Vamos sim continuar juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Deus é conosco nesse dia de hoje. Amém, mãe. Vamos orar. O capítulo de hoje é um pouco longo. E aí a gente vai passando aos poucos, vai entendendo aos poucos o que a gente está querendo dizer aqui nessa introdução. Hoje, vamos ficar assim mesmo, tá? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais essa semana e obrigada por estarmos aqui. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor venha nos dar entendimento acerca da tua palavra, convencer o nosso coração. Eu e as minhas palavras não são possíveis, mas o teu Espírito Santo é aquele que fala a respeito da justiça, da vida, da verdade, da morte, do juízo. É quem de fato nos convence a respeito do pecado e do juízo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo, Deus, as nossas mentes, ao nosso coração, a tua verdade, a tua palavra e o teu nos alertar, sabe, Pai, para tudo aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora, gente. Então, no versículo 1 do capítulo 17 vai dizer... Eu não sei como consertar, eu vou tentar aumentar, tá? Minha voz. No ano 12 do reinado de Acaz, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos.
Mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda e parou de pagar um imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então aqui a gente tem, algumas versões vão dizer que é o último rei de Israel, o último rei ali dos israelitas, né, do povo israelita constituído ali, tipo, levantado pelos, se bem que alguns nem foram, né, Jeroboão mesmo, não, mas eles eram das tribos. Enfim, só sei que Oséias então vai ser levantado rei, e ele fez coisas erradas, mas vai dizer que nem tanto, porém ele estava ali sob o domínio do rei da Assíria, que era Salmaneser na época, e este o imputava para pagar imposto, né? Toda a nação de Israel precisava estar ali pagando imposto ao rei da Assíria. E aí, só que em certo momento, Oséias tenta dar uma escapada, virar e falar, pedir ajuda ali ao rei do Egito, e aí tenta se desviar, parar de pagar esses impostos, mas Salmaneser, o rei da Assíria, vai lá e o prende. E aí nos próximos versículos a gente vê que então o povo de Israel vai juntamente ser levado prisioneiro. Então vamos continuar no versículo 5. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Assíria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. O povo israelita estava começando a ser levado mais uma vez como prisioneiro, como escravo, né? Tava ali acontecendo o êxodo, só que dessa vez da terra deles para os outros lugares, né? Para os países que o rei decidia enviá-los. Assim como está escrito lá em Deuteronômio, não, minto, lá em Levítico 26, 14, que vai dizer o seguinte. Não, é 26, 14. Depois eu vejo, gente, senão a gente perde muito tempo. Mas enfim, lá em Levítico 26 vai falar algo sobre isso. E aí vai continuar dizendo o seguinte: a cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Zerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, com todas as coisas más que fizeram. E adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus o Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos com os seus antepassados que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor.
Muito forte essa parte, né? Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Zerá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos, só fizeram coisas erradas, que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas, mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim, o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Assíria, onde eles moram até hoje. Então aqui a gente vai ver que a cidade de Samaria foi conquistada ali. E o Senhor vai nos deixar bem claro, muito, muito, muito claro, que eles não foram conquistados porque o rei da Assíria era mais forte, ou era mais poderoso, ou era mais rico, ou os deuses deles eram melhores. Não. Eles só foram conquistados porque eles praticaram todas as coisas que o Senhor não mandou que eles fizessem. Tudo que o Senhor orientou eles a não fazerem, eles fizeram. E aqui vai dar uma lista dos pecados, um a um, listado pelo Senhor. Pelo que o Senhor estava guardando e estava ali protelando e também dando a chance a cada rei, a cada momento, a cada época, sabe? Ele vai dizer ainda que ele enviou os mensageiros deles, os profetas, as pessoas que vão falar a respeito do pecado e do juízo. E aqui, como a gente viu lá no versículo, né, em um dos capítulos para trás, a gente viu que já vinha como é que se diz? Já vinha acontecendo. Isaías já estava nessa época, Jeremias já estava, né? Já são esses mensageiros, esses profetas que vinham, como é que se diz? Já vinham. Calma, eu me perdi aqui. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. A Isabel me mandou uma solicitação para participar do vídeo. Quer participar, Isabel? Entra aí para nós. Me avisa qualquer coisa. E aí é isso, gente. Mas eu acho que foi sem querer, porque ela acabou de entrar. E aí é isso. Vamos continuar, que senão a gente não acaba. Então, no versículo 24, vai dizer: o rei da Assíria trouxe gente nas cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Amate, Sefarvaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então, o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído.
Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote. O povo de Cutá, imagens de Nergal. O povo de Amate, imagens de Azima. O povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas, ao mesmo tempo, escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. Então aqui a gente vai ver que após os israelitas serem, levados como prisioneiros para enfim, habitarem em outras cidades, o rei da Assíria então fez com que alguns povos deles habitassem naquela terra. Afinal de contas, era uma terra da qual eles queriam, da qual eram muito boas. Então eles levaram ali para habitar aqueles povos. E mais certo momento eles descobriram que existia um Deus naquela terra. Ainda que o povo do Senhor não estava mais ali, Deus continuava ali cuidando e preservando. E ele começou a enviar leões para atacá-los e matá-los. Mas aí o rei da Assíria virou e falou: não, então vamos fazer o seguinte, a gente precisa agradar esse Deus de algum jeito. Vamos libertar um sacerdote que a gente levou como prisioneiro e lá ele vai ensinar essas pessoas a adorarem ao Senhor, Deus daquela terra. E aí é isso que ele faz, mas vai dizer que esse povo, eles até, ok, a gente pode adorar o Deus dessa terra para ele não ficar tão irado assim conosco, mas a gente já tem os nossos costumes, a gente já tem os nossos deuses e esses a gente não vai largar. Então aquele povo, eles começaram a adorar, servir a dois senhores, Eles colocavam a imagem dos deuses deles, levantavam sacerdotes para servi-los, mas também, para não irar a Deus, o Senhor, eles viravam e faziam alguma coisa ali. E aí, beleza. E aí vai finalizar o capítulo dizendo: o Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem, isso para o povo de Israel antes, Não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Então aqui eles vai falar que aquele sacerdote ensinou também eles a fazerem esse tipo de coisa, explicaram talvez ali as leis de Deus, e é por isso que a gente precisa estar sempre em contato com a palavra do Senhor para a gente entender como explicar, aqueles que querem conhecer mais a Deus. Bom, eu ia falar também dessas maldições descritas lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, mas não dá tempo, nosso tempo se estourou pra caramba. Então, depois dá uma lidinha, gente. E é isso. Deus abençoe o final de semana de vocês, que a gente possa ter isso em mente, em consciência. Ontem, eu tive contato com algumas pessoas que, muitas das vezes o nosso próprio milagre, a nossa própria bênção, a gente coloca ele em tal lugar que a gente substitui Deus e começa a seguir a outros deuses por conta desses milagres, por causa desse milagre. Enfim, talvez eu tô falando aqui e não vai ficar muito claro, porque tinha que ser a história completa. Mas que a gente não deixa nada substituir esse lugar de trono, de atenção, de prioridade do nosso coração, que deve ser de Jesus, amém? Beijo, gente!